É pegar o que a arquitetura tem de melhor, a gente fazer um grande filtro e trazer à memória tudo aquilo que a gente estudou. Esse é a maneira com que a gente vai aplicar no nosso dia a dia a arquitetura. Só se aplica quando tem referência. Essa casa, ela é muito interessante, eu lembrei, de uns discursos, né, de uns professores, né, da faculdade de arquitetura, que ele dizia assim, olha, quando a arquitetura se encaixa, você percebe em planta e em vista, por exemplo, ou né, nela construída, semelhanças da planta com o desenho de fachada, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Se você pegar aquele grande, como se fosse aquela grande geometria, né? Que a gente tem vários quadrados, né? Dentro de um quadrado que vai subdividindo e depois ele vai lá, né? E faz um círculo e aquele círculo cabe certinho, aquela forma. É muito interessante porque você tem tudo ali, né? Retas e curvas e quando você encaixa isso, o seu visual é muito interessante, né? O seu visual, né? A sua mente se atrai por aquilo, pelo belo, assim dizendo, né? Pelo o que é como se diz, os padrões, né? O que é geometricamente correto, assim dizendo, se encaixa. Olha que interessante, né? Nessa residência, eu achei fantástico o desenho dela. A gente fala muito sobre técnica construtiva aqui, mas tem muitas coisas legais. Esse desenho eu acho muito interessante. Depois você vai ver que aqui, ó, ele traça que o que a gente está vendo aqui tem na planta. E até, olha que interessante aqui, ó. Não sei se é DC ou CC mesmo, só que ele inverteu o C para dar um, uma temática diferente. Mas é muito interessante como ela se reflete. Isso é muito legal e é um desenho da arquitetura muito interessante de a gente ver. A casa está inserida num local fantástico, né? Um momento ali tropical que é fantástico. E a casa, olha como é interessante, como o nosso olhar quer buscar essa casa, né? Como ela não afeta a paisagem, a cor também é muito interessante, né? Esse desenho dele, da casa meio acidentada, com pedra, forma a paisagem, né? Não destoa da paisagem, não agride a paisagem. Isso é muito legal. E o desenho faz parte disso, que é um desenho mais envolvente. Isso é arquitetura, é entender esses desenhos. A gente não precisa na arquitetura seguir uma única linha, né? Não existe muito isso mais na arquitetura. Por quê? Porque é mais o pensamento que você consegue filtrar daquele seu cliente para conseguir projetar a arquitetura. Olha que interessante. A gente vai vendo a casa é toda aberta, mas bem sombreada, né? Por alguns motivos, muito o arquiteto deve ter colocado isso, né? E é muito interessante a residência, quer ver? Olha aqui como ela se envolve, né? Ele quis envolver muito isso. A técnica construtiva muito legal também, uma única técnica construtiva praticamente, concreto. Isso é muito interessante. Mas olha que legal, que vamos caminhando aqui, como ela se abre, né? A casa, isso é muito legal. É, ela se abre para dentro dela e para fora também. Isso é muito bacana. Quer ver aqui, ó? Vamos olhar o desenho. Esse desenho que é muito interessante aqui, ó. Olha que legal, ó, né? Esse desenho aqui que vai formar. Quer ver na planta como ele, olha que legal, olha como ele marca bem a entrada da casa, ó. E aí aqui, ó, ele se formando aqui. Aqui a gente não vê muito, mas olha que interessante quando a gente vê aqui no corte realmente da planta, como eles fazem questão de criar algo aqui que depois, na fachada, ele vai se retratar também, né? A mesma proporção ele se retrata na fachada e por isso, né, como eu falei anteriormente, que o professor deu aquele discurso de que ele vai se encaixar e aí você vai ver algo harmônico, né, tanto em planta como em corte. Isso é muito interessante. Eu acho isso muito bacana. Beleza? Esse é um grande estudo de hoje aí, muito interessante essa residência, dá uma lida lá. E aí, esse é o diário aqui de arquitetura
que a gente faz todos os dias para que a gente fique com a arquitetura fresca na cabeça. É isso, fresco. Um dia você vai usar ela. Um grande abraço e com Deus também lá no YouTube, plataforma Matriz, e no TikTok.